Então, aproveitando já que não tem nada no cálice, eu vou já me pronunciar. Aonde a minha pergunta é no sentido de tentar enxergar em que se embasa um relacionamento onde você dependa de um para anuir o seu erro, o seu pecado, né, a sua falha, e vice-versa. Né? Porque se um relacionamento verdadeiro ele se embasa no amor, acho que eu não consigo enxergar amor nisso. Né? Eu acho que eu vejo mais interesse em se beneficiar de alguma coisa. Né? E quando eu falei da delação premiada, que parece um crime de cartel mesmo. Né? É aquela coisa, quem chegar primeiro e falar não vai ser punido, mas todos se beneficiam do conluio, né? Conluio. E assim, como enxergar, o que se extrai de um relacionamento embasado nisso, né? Eu não vejo... não há amor nisso. Amor, aí, né? Amor. A relação se estabelece em função de outros o amor não se alegra com... Amor. A relação se estabelece em função de outros sentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, aonde não existe a alegria da verdade, mas existe a alegria com a injustiça, pode ter certeza que existe qualquer coisa menos amor nesse vínculo. Aquela mulher, como eu disse aí há pouco, ou o marido, que um chega em casa e diz, vou fazer isso, ele diz, eu dirijo para você, ou mata que eu enterro, não ama, porque o que marca uma conjugalidade sadia, quando existe amor, é que a consciência do outro não está diluída na sua. E essa é a bênção de um casamento. Onde existe essa mulher, existe uma mulher sábia que se diz na sabedoria da Bíblia que edifica a sua casa. Quem acha essa mulher que tem uma consciência pessoal que não está à venda e que ama de fato o seu marido, encontrou bondade, benignidade de Deus, porque além da sua consciência, você tem um valor agregado, que é a consciência dela. Além da consciência dela, ela possui um valor agregado, que é a consciência dele, que diz, não faça isto. Nós não podemos fazer isto. Ou eu não consentirei com isto no meu coração e não farei parte disso. Sob hipótese alguma. Bem-aventurado é o casamento no qual existe a bênção desse desacordo em nome da verdade e em nome do amor. Porque o amor não gera acordos que não sejam acordos na verdade. E acordos em razão da promoção do bem do outro, a começar do cônjuge imediato, que está querendo fazer uma loucura e levar você a tiracolo. Então, quem se ama não se entrega a essa conjugalidade cega e nem tampouco consente com, ainda que seja de maneira silenciosa, com a ação perversa ou enganosa que o outro esteja propondo realizar, contra quem quer que seja. A bênção do desacordo na conjugalidade é a bênção do desacordo que nasce do amor que valida a sua própria consciência, a sua própria individualidade diante de Deus. E que faz isso por amor a Deus, por respeito a si mesmo e por amor ao outro. Porque se eu não digo ao outro não, eu não o amo. Quando a proposta dele é destrutiva para ele, para nós ou para outros, não importa a quantidade de implicados no processo. Então, respondendo a sua pergunta, em que ela se baseia? Depende do casal. Muitas vezes se baseia em insegurança. São aqueles casamentos de dois grandes inseguros, falando no melhor dos casos negativos. Aí um diz, bom, mas se ele está querendo fazer, eu preciso aderir.
Porque se eu ficar só, e se ele achar que eu não sou parceira, e se ele achar que eu não sou parceiro, ou vice-versa. Insegurança está nessa basezinha aí, quando dos males é o mais leve. Mas existem outros elementos, outras camadas de conluio que podem ir sendo identificados. Tem aqueles que fazem isso com base na perversidade pessoal. A coisa mais desgraçada que tem é quando um homem perverso se casa com uma mulher perversa. Eles não amam um ao outro nem a ninguém, mas eles amam a perversidade. A perversidade, diz a Escritura, carrega uma sedução de si mesma. Ela carrega um encanto. E há pessoas que são casadas com a perversidade mesmo quando estão solteiras. Quando se unem a um outro que carrega o mesmo espírito, eles simplesmente fortalecem um terceiro termo nessa união de perversidade. Um outro aspecto tem a ver, por exemplo, com as codependências sexuais, que é um negócio que acontece pra caramba também. O cara diz que é doido por aquela mulher, que ela é the fuck of the century, para ele. Fuck of the century, Fox. E ela também diz, meu Deus, ele é o rei da cama. Quantas vezes eu já vi casais irem matando a consciência individual para não perderem supostamente a mamata sexual. Outras vezes tem a ver com dinheiro. Eles existem em razão de um objetivo financeiro. São aqueles casamentos capitalistas, selvagens, onde a entidade conjugal existe para ser bem-sucedida a qualquer preço e a qualquer custo e contra quem quer que seja. Em algumas outras ocasiões, eu já encontrei casais que fazem esse tipo de casamento em razão de objetivos espirituais comuns, mágicos, pagãos, seja na igreja ou seja num centro de macumba. Mas tem a ver com poder. É aquele culto ao poder. Nós nascemos para que juntos nós nos tornemos invencíveis. É a tal da invencibilidade conjugal, que alguns casais assumem e vão atropelando tudo e qualquer outra coisa. No caso de Ananias e Safira, tinha um elemento da hipocrisia comum, do marketing de piedade, daquela vontade, daquele tesão de serem afirmados na comunidade de Jerusalém como casal 20 da comunidade. Não estavam a fim de dar a grana toda, mas queriam fazer de conta que deram, estavam comprando um passaporte para notoriedade. Era a vaidade que lhes era completamente comum naquele projeto. Então a gente tem aí uma quantidade enorme de coisas que vão sendo os vínculos. E essa entidade conjugal será tanto mais perversa e perigosa, tanto mais sejam os vínculos que façam os conluios, porque Ananias e Safira laboravam no nível. Mas eu já conheci casais que se casaram em praticamente todos os níveis da doença conjugal que vincula indivíduos, um homem e uma mulher, não pelo amor, é claro, porque se fosse pelo amor não seria doença, mas pelas perversões, dos surtos, dos inebriamentos que tomam conta da conjugalidade, indo da insegurança à vaidade, ao dinheiro, ao culto, ao sexo, ao poder, à fama, à impressão que eles queiram passar para terceiros a respeito da supremacia conjugal deles na vida, e vão diluindo a consciência nesse mecanismo que há pouco eu expliquei. Cada um daqueles indivíduos, sozinho, não desenvolveria o potencial mais profundo e total
para fazer todas aquelas coisas. Mas a divisão de responsabilidades, em qualquer que seja o termo, mas num casamento, isso se torna ainda muito mais profundo. A divisão de responsabilidade anestesia as consciências. Só para concluir essa partinha aqui. Existem estudos feitos pelo exército americano, hoje em dia já não é nenhuma novidade, já se tornou lugar comum essa compreensão. Mas logo depois da Guerra do Vietnã, o exército americano ficou extremamente chocado ao perceber que alguns dos seus jovens no campo de batalha no Vietnã, que eram caras que no dia a dia na rua fumavam um baseado, ou tomavam até um LSD, diziam paz e amor, iriam para um Woodstock em paz e celebrariam o sexo livre e diriam que não faça amor, faça guerra. Mas uma vez no Vietnã, sob hierarquias bem claras e definidas, aonde um sargentão vinha e dizia: o capitão me deu essa ordem, e ele já ouvia do capitão dizendo: o major me deu essa ordem, e o major dizia: o coronel me deu essa ordem, e o coronel dizia: o general me deu essa ordem, o general dizia: o estado-maior me deu essa ordem. Chegava lá embaixo, no soldado de campo, a ordem toda diluída em relação à responsabilidade dele, porque ela já foi se desgastando no mecanismo hierárquico. E a ordem podia chegar já pronunciada pelo sargentão, ou pelo cabo daquele batalhão, de um outro modo. O Estado-Maior não diz: entrem na vila e matem todo mundo. O Estado-Maior diz: olha, não tem que haver nenhuma preocupação com relação à resistência. O importante é tomarmos essa posição. Aí o general vem e diz para baixo: é desejo do Estado-Maior que nós não meçamos forças para chegarmos ao objetivo. Aí o coronel já passa para baixo, para o major: ó, é para não ficar de frouxidão nenhuma, é para tomar o ponto, hein? Aí o major já vem e diz para o capitão: olha só, as ordens superiores não pode haver alívio para ninguém, é para tomar a base, a vila. Aí o capitão já diz ao sargento: olha só, sargento, eu não quero ver vocês voltando com notícias de sucesso. Não tem mulher, não tem criança, não tem velho, não tem ninguém. É para ocupar isso até o fim do dia. Aí isso já é passado para o cabo dizendo: entrem e arrepiem. E o cabo chega e diz assim: quem não matar vai morrer. Aí o cara vai lá e no fim ele volta. No fim do dia fuma um beck lá, um baseado dele, e nem sente que matou ninguém, porque essa coisa foi tão dividida para cima. De modo que os processos hierárquicos fazem isso, diluem a consciência individual, e na conjugalidade acontece um elemento mais profundo ainda, que é aquela coisa de que um afirma a maldade do outro nos termos do: meu amor, parabéns. Estou orgulhosa de você e eu de você também, meu amor. Nós dois juntos nos mostramos invencíveis. E como eu já disse que existe uma idolatria inconsciente, altamente paganizante, em relação ao vínculo do casamento, parece que o casamento carrega uma coroa divina para ungir qualquer que seja a maldade, desde que um e outro sejam os agentes fiéis um ao outro naquele compromisso de perversidade a ser vivido. Mas não existe amor em nada disso aí. Existem interesses diversos, que, como eu falei, podem ir da emulação sexual à vaidade combinada, aos interesses de poder, à ambição financeira, ou ao casamento das inseguranças
que dizem: nós dois tivemos a mesma origem pobre e nós nunca mais permitiremos que tal situação nos alcance. Eles praticamente se casam para prevalecer a qualquer preço e a qualquer custo em relação ao que quer que lhes apareça na vida e no caminho. Essa é a psicologia dessa danação. É tudo menos amor, porque se houvesse amor não haveria isso. Ananias não estava amando Safira. Safira não estava amando Ananias. Porque se Ananias amasse Safira, ele não proporia tal coisa a ela. E se Safira estivesse amando Ananias, ela não aceitaria, sob hipótese alguma. Como eu sei que a minha mulher só entra em acordo comigo naquelas coisas que dizem respeito ao Evangelho, ao bem da vida. Nós não temos nenhuma outra vida que não seja aquela proposta pelo Evangelho. Nossa vida é o Evangelho. Então, se eu vier para ela e fizer qualquer proposição que seja contrária ao Evangelho, eu estou descasado no meu prosseguimento, porque eu sei que ela não vai comigo. Tanto quanto ela sabe o mesmo a meu respeito. Se ela me propusesse uma coisa anti-Evangelho e anti-vida, ela iria sozinha, eu não iria com ela. O máximo que poderia acontecer é que eu não sairia entregando-a, nem ela a mim, mas parceria da minha parte ela não teria e da parte dela eu jamais teria tal parceria também, sob hipótese alguma, e ainda mais, correndo o risco de que o nosso casamento acabaria no ato de tal proposta ganhar a consecução, prosseguimento, execuibilidade, querer se historificar e vir a historificar-se. Eu poderia saber que eu não precisaria voltar para casa, porque eu já não teria uma esposa. O nosso divórcio estaria feito na hora de uma decisão de uma gravidade dessa, porque ela não iria entrar em conluio comigo a esse respeito, e nem tão pouco com ela. Por quê? É porque a gente não se ama? Não. Ela faria isso por amor a mim. Faria isso por amor ao Evangelho, antes de ser por mim, e por amor a mim. E eu do mesmo modo. Do contrário, não é amor. É o banditismo da perversidade como aliança entre um homem e uma mulher, mas sem nenhum vínculo de amor, porque o amor não transgride contra a verdade de Deus e nem é parceiro da transgressão deliberada daquele a quem a gente ama, em qualquer que seja a direção. O amor diz: olha, você vai sozinho e não vai comigo, e se insistir, eu não estarei aqui para dar nenhum tipo de cafuné a esse retorno maldito que saiu deliberadamente para fazer o mal a outros, ou para enganar em qualquer que seja o nível do engano.